Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Quero fazer uma leitura um tanto extensa, porém necessária para uma compreensão cabal daquilo que vamos expor dentro das verdades bíblicas. Versículos 1 ao 14, escrito está: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amados, diante do proposto, precisamos fazer ou dar um panorama bíblico desde que, quando Paulo, na sua terceira viagem missionária, quando ele sai de Corinto, vai para Éfeso, onde ele fica por 3 anos. Dentro de um contexto histórico, Éfeso, uma cidade com mais de 300 mil habitantes naquela época, cidade estratégica, era o corredor do mundo, onde havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, a saber, o templo da deusa Diana, um palácio de mármore bordejado de ouro. Analisando, perceberemos que caravanas vinham do mundo inteiro para visitar a cidade de Éfeso, que era uma grande metrópole,
onde o comércio era aquecido, dado a grande movimentação. Porém, uma cidade idólatra e marcada pela feitiçaria. Nós percebemos, a partir dos capítulos 18 e 19 de Atos dos Apóstolos, que o apóstolo dos gentios, a saber, Paulo, trouxe o evangelho para aquela cidade. E quando o evangelho é pregado, ele transforma a vida das pessoas e vai colapsar a magia negra e o ocultismo. A partir de Éfeso, toda a Ásia Menor ela será alcançada. Esmirna, Pérgamo, Colossos, Laodiceia, Tiatira, Hierápolis e Filadélfia. E a congregação que ali é instalada torna-se a igreja mais estratégica do Novo Testamento, superando inclusive Jerusalém e Antioquia da Síria, que era a base missionária. Dessa cidade, Paulo vai escrever pelo menos 2 cartas à igreja de Corinto. Eu digo pelo menos porque uma delas se perdera e outra nós não temos registro. Mas as 2 que fazem parte do cânon sagrado, elas são escritas a partir de Éfeso. E esta igreja será considerada a irmã gêmea, digo, a carta escrita aos Efésios, será considerada irmã gêmea da carta aos Colossenses. Porque será entregue pelo mesmo portador, vai tratar dos mesmos conteúdos doutrinários, com a pequena diferença. A carta de Efésio, ela terá o foco na igreja, enquanto a carta aos Colossenses terá o foco em Cristo. A igreja de Cristo e o Cristo da igreja. É a carta mais eclesiológica, ou seja, é a que mais vai tratar sobre a doutrina eclesiástica, a doutrina da igreja. É uma carta teológica, mas também é uma carta prática. Paulo une de forma equilibrada tanto a doutrina quanto vida, tanto teologia quanto ética. E ao nos depararmos, e a propósito lemos esses 14 versículos, para que os irmãos observassem as expressões em Cristo Jesus, ou em Cristo, ou simplesmente nele, porque todo crente fiel terá a sua vida somente estando em Cristo. Para isso, queremos ministrar com a ajuda de Deus sobre o tema marcados em Cristo. Marcados em Cristo. Os termos usados por Paulo
nas suas epístolas, nos seus escritos paulinos, tanto em Cristo como no Senhor, como nele, estarão ocorridos por uma média de 160 vezes, 36 vezes somente aos Efésios. E por que esta ênfase? Porque a expressão em Cristo vai significar que o crente vive e age agora na esfera, no patamar de Cristo Jesus. O novo ambiente do redimido é exatamente esta união com Cristo. Em Cristo, o crente tem comunhão, consiste com seu Senhor, e nesse relacionamento, sua própria vida será considerada a vida de Cristo manifestada através dele. Essa comunhão pessoal, intrínseca com Cristo é a coisa mais importante na experiência cristã. A união com Cristo, ela será uma dádiva de Deus mediante a fé. E o que eu acho interessante é que ele vai notificar em Cristo Jesus, no versículo 1, nos lugares celestiais em Cristo, no versículo 3, a dizer que tornamos a congregar em Cristo todas as coisas, no versículo 10, e dizer que com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, no versículo 12, a fim de demonstrar que nele nós fomos marcados. E qual é o real motivo desta verdade? É o que ele vai apresentar nos versículos 13 e 14, quando vai dizer que nele, em Cristo, nós estamos fundamentados, arraigados, alicerçados, seguros, pelo que ouvimos a palavra da verdade, ou seja, o evangelho da redenção, o evangelho da salvação, que também nele nós também cremos, e por isso nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Glória a Deus. Dentro de uma visão comercial que Paulo tinha conhecimento, ele vai trazer alguns aspectos da selagem do Espírito. O primeiro é que o selo fala de uma transação comercial. O produto, aquilo que era vendido, só era consumado na íntegra, essa transação, quando era selado. Por exemplo, os compradores de madeira em Éfeso colocavam selo na madeira e depois enviavam suas mercadorias. E os mercadores se utilizavam dessa mercadoria
como que fosse uma bússola. Onde chegasse a madeira, pela rota comercial, ultrapassando inclusive os mares Jônico e Egeu, que permeavam aquela região, eles eram identificados, porque aquele selo serviria para a bússola para os seus mercadores. Um outro aspecto fala da autenticidade. Vai falar que aquele produto é um produto autêntico, verdadeiro. Um terceiro aspecto seria que o selo fala de segurança e de proteção. Toda mercadoria era demonstrada segura e protegida com selo comercial. Em quarto e último lugar, dentro dos aspectos comerciais, o selo fala de um direito de posse. E aqui nós damos o exemplo: o gado e os escravos que eram marcados pelos seus donos, a fim de indicar a quem eles pertenciam. Se estamos falando marcados em Cristo, e essa verdade está inserida em nós por meio do Espírito Santo, porque fomos selados com Ele. É o Espírito Santo da promessa, que Paulo também vai dizer que é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus. Ouça bem, possessão de Deus, para louvor da sua glória. O Espírito Santo e seu lugar na redenção do crente vai ser um dos pontos principais desta carta, porque o Espírito Santo no crente é a marca ou o sinal que nós somos propriedade de Deus. É que nós somos a primeira porção ou quinhão, de acordo com a versão, da herança do crente. É o espírito de sabedoria e de revelação. É o que ajuda o crente a aproximar-se de Deus. É Ele que edifica os crentes como templo santo, que revela o mistério de Cristo, que fortalece os crentes no homem interior, que lhe dá poder, que promove a unidade da fé cristã na completa semelhança de Cristo. É Ele que se entristece com o pecado na vida do crente, que quer várias vezes, repentinamente, encher e capacitar o crente, e ajuda-nos na oração e na guerra espiritual. Está marcados em Cristo, por meio do selo do Espírito Santo, é ter a garantia que nada e nem ninguém pode nos tirar, aleluia, da presença de Deus. Portanto, tendo dito isto, precisamos entender três verdades. Primeiro,
é que o selo do Espírito garante o caráter autêntico de que nós pertencemos a Deus. Segundo, é que nós somos marcados como propriedades de Deus. E terceiro, é que somos protegidos contra violação e dano. Deixa eu melhorar isto aqui. Se você é crente, marcados em Cristo, selados pelo Espírito Santo, você está garantido no seu caráter autêntico de que você pertence a Deus. Você está marcado como propriedade de Deus e você está protegido contra violação e dano. O diabo tenta, o mundo tenta, com as suas estratégias, com o seu sistema, incutir em nós, incutir na nossa mente, tentar denegrir a imagem de Cristo em nós. Mas o Espírito Santo é esta garantia, é esta proteção e é esta marca. Aleluia! Você está seguro em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Quando nós olhamos voltados para a intenção do autor, quando ele diz: selados fostes com o Espírito Santo, como um selo. O Espírito ele é dado ao crente como marca, ou melhor, como evidência de propriedade de Deus. Glória a Deus. Estamos expostos no mundo, mas apenas como peregrinos e forasteiros, porque em Cristo está garantida a eleição da igreja. A eleição e predestinação. A eleição aqui, ela é coletiva, é da igreja. A carta, ela é eclesiológica. Não é de acordo com o pensamento calvinista. A coletividade, a igreja, o corpo em Cristo está eleita, mesmo antes da fundação do mundo. E porque ele nos predestinou, segundo a sua presciência, ele já sabia de antemão, é o conhecimento antecipado de que todo aquele que por meio do Evangelho, mediante a fé, aceitasse a Cristo, fosse marcado em Cristo, seria selado. E na proporção que fosse selado, este sim, aleluia, teria a garantia do caráter autêntico, teria a marcação de propriedade e seria protegido contra violação ou dano qualquer. Aleluia. E por isso o diabo anda em derredor buscando a quem possa tragar, aleluia. Só que ele não traga quem é marcado em Cristo. Não. Quando nós estamos em Cristo, aleluia, ele não nos pode matar, ele não nos pode tirar, porque estamos, repito, fundamentado, alicerçado, arraigado, abalizado nele. E quem está seguro na rocha, vem vendaval, sopra o vento, vem os rios, mas nada acontece. Aleluia.
ao outorgar o Espírito, ao nos dar como presente, como dádiva, como donativo, Deus nos marca como seus. E o inimigo das nossas almas vem e tenta te detonar, te desequilibrar, mexer com tua estrutura emocional. Mas ele não pode avançar, porque você tem um selo, você está identificado. Assim nós temos a evidência de que somos filhos adotados por Deus. Aleluia! A adoção nos faz nos relacionar com Deus com aquela expressão aramaica: Abba, Pai, Paizinho, meu Pai, Papai querido. Isto é, Ele nos garante a filiação e que a nossa redenção, ela é real, pois o Espírito Santo, Ele está presente em nossa vida. Podemos saber que realmente pertencemos a Deus, pois o Espírito Santo, Ele nos regenera, e nesta noite Ele renova a tua alma. Aleluia! E nós temos aqui 3 condições que o Espírito Santo nos coloca. Primeiro, Ele nos liberta do poder do pecado. Aleluia! Você é liberto, meu irmão, minha irmã. Segundo, Ele nos faz consciente de que Deus é nosso Pai. E terceiro, Ele nos enche de poder para testemunhar. Quem é marcado em Cristo é liberto do poder do pecado, é consciente de que Deus é nosso Pai e que somos cheios de poder para dar testemunho. Glória a Deus. Já partindo para a conclusão, ainda temos a parte administrativa. Glória a Deus. O Espírito Santo, como ele diz e conclui a leitura até o 14, é o penhor da nossa herança, é o sinal da nossa herança. Sabe o que isso significa? É uma primeira prestação ou parcela inicial. É o que nós chamaríamos de uma transação comercial, de um sinal. Seria a entrada. Seria o que nós damos como primeira parcela para fechar o negócio. Quando Paulo diz que o Espírito Santo em nós é o penhor da nossa herança, é que a salvação, ela tem estágios diferentes. À luz neotestamentário, nós temos 3 momentos: passado, presente e futuro. No passado, nós fomos salvos, porque Cristo nos elegeu antes da fundação do mundo. No presente, nós estamos salvos, porque estamos em Cristo. E no futuro, nós seremos salvos. Isto vai falar da completude, da transformação, da redenção completa em nós, quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade. Então, o penhor é um sinal da nossa herança,
é a primeira prestação ou parcela inicial. Na presente era, o Espírito Santo, ele é concedido aos crentes como parcela ou quinhão inicial por conta do que vamos receber no futuro. O Espírito Santo em nós é a garantia que daqui a pouquinho de tempo nós teremos os nossos corpos transformados e habitaremos com o Senhor para sempre. Aqui é apenas uma parcela. Aproveita o primeiro pagamento, porque foi gratuito. Foi no Calvário. O Redentor Cristo nos concedeu esta salvação e nos deu o Espírito Santo. Quando ele orou ao Pai e disse: se eu não for, o Espírito Santo ele não virá. Mas ele veio e foi derramado como cumprimento da profecia de Joel no capítulo 2 em Atos. No dia de Pentecostes, quando todos reunidos estavam e foram cheios do Espírito Santo, e nos alcançou. E a igreja do Senhor Jesus aqui em Rio Largo, aleluia, está marcada nele, porque o Espírito Santo em nós habita, nos garantindo o selo desta redenção. Que Deus abençoe.